Obrigado, Miguel. Obrigado a todos vocês. Boa tarde a todos. É com gosto que aqui estou mais uma vez. Hoje vamos falar deste tema. Este tema, embora na linguagem corriqueira muitas vezes significa dores, ou felicidade, ou paraíso, ou isto, aquilo, é tão só o título de uma das obras da codificação básica de Kardec, como saberão, não é? Ele começa por publicar uma primeira em 1857, que é o Livro dos Espíritos. Obra é essa que, nas suas 4 partes, dá origem depois a outras tantas obras. Elas são 5 no total, portanto. E então, na segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre a vida espírita, dá origem ao segundo livro da codificação, que é o Livro dos Médiuns. Depois, a terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, dá origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, que é publicado a seguir ao Livro dos Médiuns. E a quarta parte, Esperanças e Consolações, dá origem exatamente a esta obra. A última obra, que é a Gênese, que este ano faz 150 anos, é baseada fundamentalmente na primeira parte, aquela parte muito filosófica, e depois é extraída muito naquilo que é possível comprovar, muito de científico para a parte da Gênese. Mas vamos então concentrar nesta obra, Céu e Inferno. Como veem, estamos no 152º aniversário, mas estamos perto de fazer 153. No dia 1 de agosto já vai fazer 153 anos que esta obra foi publicada. Vamos seguir estes objetivos. Vamos começar por recapitular quem foi Kardec, no essencial, fundamentalmente naquilo que da sua vida contribuiu para a codificação básica. Foram fundamentalmente os últimos 12 anos da vida dele. Depois vamos ver porquê o Céu e o Inferno, porque é que ele escreve esta obra, porque é que ele sentiu a necessidade de escrever esta obra. Vamos olhar para as questões da publicação da obra e das suas edições. Esta obra tem uma curiosidade eu já vos vou dizer, a edição que dá origem às cópias que nós podemos hoje adquirir, a última edição é publicada, já Kardec tinha morrido havia 3 meses. Mas não é só esta obra, a Gênese também. Mas esta é uma das que a última atualização, ele deixou, estava a trabalhar nela e a morte colheu e depois é publicado, 3 meses depois é publicada a última edição. Vamos olhar para a estrutura do livro, por fim vamos relacioná-la com as outras obras da obra básica e é isto que vamos fazer para a nossa palestra. Vamos começar pela biografia do codificador e vamos então recordar o fundamental deste homem. Hippolyte Léon Denisard Rival, que mais tarde viria a adotar o pseudônimo de Allan Kardec, nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Com a idade de 10 anos, seus pais o enviaram para estudar em Yverdon, na Suíça, onde se localizava um dos institutos de ensino mais famosos e respeitados em toda a Europa. Fundado pelo educador suíço Johann Pestalozzi, o instituto era uma espécie de escola modelo, admirada pela aristocracia, altas personalidades políticas, científicas, literárias e filantrópicas. Depois de haver concluído seus estudos em Yverdon, Rival tornou-se conceituado mestre, não só em letras como em ciências. Distinguindo-se também como notável pedagogo, publicou diversos livros didáticos e contribuiu com planos e métodos para a reforma do ensino francês. Esta longa experiência pedagógica habilitou o professor Rival para outra tarefa, a codificação do espiritismo. Aos 65 anos incompletos, vitimado por um aneurisma, Allan Kardec faleceu em sua casa enquanto trabalhava. Isto
Estes são os pontos essenciais da vida de Hippolyte Rivail, Denisard Hippolyte Rivail, que depois adquiriu o pseudónimo de Allan Kardec, que, como se recordarão, é um pseudónimo de uma vida anterior que ele tinha tido como druida, um sacerdote druida nas Gálias em 58 a.C. Isto por uma questão de humildade. Ele entendeu que esta obra, todos estes ensinamentos que aqui iam ser vertidos não eram dele, e como tal, ele não queria dar um nome a algo que não era dele. E foi-lhe sugerido por um espírito familiar que lhe disse: nós fomos sacerdotes juntos em 58 a.C. nas Gálias, tu eras o Allan Kardec. E ele colhe esse nome e é por isso que ele utiliza um pseudónimo para as suas obras. Bom, o Céu e o Inferno, porquê? Porque é que esta obra surge? Portanto, já vos recordei, é a terceira obra a quarta obra da codificação. Portanto, é o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, é a penúltima da codificação. E porquê que surge? Ela baseia-se fundamentalmente na área moral, do ensinamento moral, ético-moral do Livro dos Espíritos, e da última parte, Esperanças e Consolações. E tem mesmo a ver, Céu e Inferno tem a ver com Esperanças e Consolações. Porquê que ele fala nisto? Vamos ver aqui Vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E que morremos não é menos certo. Mas, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda que sua hora é retardada. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura tenha sido. São estas as questões fundamentais que Kardec pretende endereçar com a publicação desta obra. Questões que as religiões todas endereçam de umas formas muito dogmáticas, muitas vezes, e ele vem, com a razão, ele vem mostrar que o céu e o inferno, estamos nós nele em cada momento, ele está dentro de nós, somos nós que o fabricamos, não há penas eternas, não há castigos eternos, temos sempre a possibilidade de progredirmos e recuperarmos. Muito bem. Como eu vos disse, o Livro dos Espíritos é a pedra angular de toda a codificação básica. É esta, baseia-se, cá está, na parte quarta, nas Esperanças e Consolações, e as outras aqui têm. As leis morais dá origem ao Evangelho, o mundo espírita dá origem ao Livro dos Médiuns, e a Gênese baseia-se nas causas primeiras. Mais em pormenor, se repararem, para aqueles que já tiveram a oportunidade de estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, nas Esperanças e Consolações, na parte quarta, tem 2 capítulos. Tem um primeiro capítulo que fala das penas e gozos terrenos, e depois tem um segundo capítulo que fala das penas e gozos futuros. E é engraçado que o céu e o inferno, se o folhearem, vão verificar que também tem 2 partes. Tem uma primeira parte tem a ver com conceitos doutrinários do que é o céu, o que é o inferno, se existe, se não existe, o que é isso, e depois tem exemplos. E é uma coletânea maravilhosa de mensagens mediúnicas de espíritos em várias condições. Vale a pena ler, nem que seja só por isso, para vermos o nosso futuro, para ver como funciona a justiça divina. Portanto, estávamos algures por 1865, e aparece este artigo na Revista Espírita, que era o seu periódico. Kardec também, para além da codificação básica, publicou uma série de obras mais. E uma delas é um jornal. Desde 1858, logo no ano a seguir à publicação do Livro dos Espíritos, ele começa a publicar a Revista Espírita, mensal. E onde ele fazia, por exemplo, quando ia publicar uma nova obra, ele dizia, e cá está, para aparecer em 1º de agosto de 1865 o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Portanto, aparece-nos isto, e ele também, para escrever isto, ele tem muitos pensamentos, e quem queira perceber, para além do que nós aqui estamos a aflorar, queira perceber mais em profundidade as questões
mais em detalhe do que é que levava a escrever determinada obra, poderão, por exemplo, ir às obras póstumas, que é uma obra que é publicada 21 anos depois dele morrer. São os apontamentos que ele tinha deixado, depois é publicado. E é engraçado, ele tem lá um apontamento muito giro, que eu aconselho também a ler, quem quiser, que fala: o inferno está no próprio coração do culpado, que tem no remorso o seu castigo. Não mais do que isto. E não é eterno, e há o mal que toma o caminho do arrependimento, se depara de novo a esperança, sublime consolação dos desgraçados. Isto é uma ideia revolucionária. Ainda hoje, em algumas religiões, há algumas religiões que tentam dizer: mas se portas mal só tens uma vida e vais para o inferno para todo o sempre, ou vais para o céu. Portanto, isto é uma ideia revolucionária, e assim é, e isto é demonstrável não só por mensagens mediúnicas do que nos contam os espíritos que aqui passaram e o que é que lhes está a acontecer, como nós também sentimos que no dia a dia, ora estamos no paraíso, ora estamos no inferno ou no purgatório. Temos gradações. Ora bem, a obra aparece primeiro com esta forma, em 1 de agosto de 1865. Tem um prefácio, em que o prefácio é mais ou menos aquele texto que ouvimos naquele videozinho do porquê desta obra, e tem este aspecto em termos de livro. Portanto, cá está, tem duas partes, estas duas partes que falamos, tal como tinha a quarta parte do Livro dos Espíritos, tem 2 capítulos, aqui tem 2 partes, e a primeira parte tem 12 capítulos que se dedicam à doutrina, e havia 8 capítulos destinados a exemplos. Mas isto, estou a dizer, havia, porque esta é a primeira edição. A que temos hoje já está ligeiramente diferente, e já vamos ver aonde. Vai ser suprimido em algumas das obras o prefácio, embora se possa encontrar o prefácio avulso e noutras obras, e vai fundamentalmente ser adaptado aqui um capítulo que falava do purgatório, o purgatório cristão, etc. Portanto, este capítulo vai levar uma volta. E então, cá está, estamos em 1869. Se recordarem, ele morre em 31 de março de 1869. E em julho, na revista de julho, diz que está à venda em 1 de junho de 1869, desde o dia 1 de junho, portanto já quase 3 meses depois de ele ter morrido, a quarta edição do Céu e Inferno. Portanto, ele tinha, ao morrer, ele já tinha tudo preparado, as tais revisõezinhas que passaram. Esta é a edição revista de 1869, que é nesta que se baseia as que temos, e normalmente já não aparece com prefácio, mas o prefácio vale a pena ler. Encontra-se em muitas, algumas delas têm prefácio, mas aquele que publicou que foi publicado em 1869 não tem prefácio. E aqui está a tal revisão que ele faz neste capítulo. Havia aqui um capítulo que tinha as tabelas do inferno pagão e do inferno cristão, e é transformado em subcapítulos aqui do inferno. É esta alteração, e cá está, mas ele mantém na mesma as duas partes que passam a ter então esta estrutura. Como vos disse, um prefácio que nem sempre se encontra, mas ele explica mais ou menos no prefácio, é aquilo que nós ouvimos. Ele endereça as questões de para onde vamos, se a vida continua, o que é que nos acontece, a relação de causa e efeito, a justiça divina. E cá vem na primeira parte, cá passamos a ter 11, tínhamos de início 12 capítulos, passamos a ter 11 capítulos. São questões doutrinárias, o porvir e o nada, se há futuro e o nada, o temor da morte, o céu, o inferno, os anjos, por aí. Coisas que religiões endereçavam estas questões, e o ser humano sempre endereçou estas questões desde que se conhece. E depois uma segunda parte em que tem mensagens mediúnicas, exatamente contando desde a experiência do passamento, ao morrer, o que é que nos acontece, espíritos que nos vêm contar isso, espíritos felizes, espíritos medianos, sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, endurecidos, expiações terrestres. Portanto, é isto que podereis encontrar no Céu e Inferno, e dá-vos uma ideia muito clara de como funciona a justiça divina. Entrando na primeira parte, nas tais questões doutrinárias que tem hoje, na nossa versão, tem 11 capítulos, embora tivesse 12 no início. Começando, por exemplo, o temor da morte. Não mais permissível sendo a dúvida sobre o futuro, desaparece o temor da morte. Encara-se a sua aproximação a sangue frio, como quem aguarda a libertação pela porta da vida
e não do nada. Portanto, não há mais que ter o temor da morte, porque até então tinha-se a ideia que só se tinha uma vida e chegava à morte, acabava-se tudo e tal. Não há que ter, é apenas uma passagem. A morte, com o Espiritismo, a morte vem assumir o contrário do nascimento e não é o fim da vida. A morte não é o contrário da vida, é o contrário é do nascimento. A vida é uma coisa muito ampla e tem vários nascimentos e várias mortes, ok? E é isto que nos traz, e traz-nos isto bem documentado com uma série de espíritos que já passaram pela morte e afinal continuam vivos. Também endereça as questões do céu. Nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? Em toda parte. Nenhum contorno lhe traça limites. Os mundos adiantados são as últimas estações do seu caminho que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. Ante este quadro grandioso que povoa o universo, que dá a todas as coisas da criação um fim e uma razão de ser, quando é pequena, mesquinha, a doutrina que circunscreve a humanidade a um ponto imperceptível do espaço, que nola mostra começando em dado instante para acabar igualmente com o mundo que a contém, não abrangendo mais que um minuto na eternidade. Portanto, o céu está no nosso coração, está naquilo. Nós sentimos quando estamos felizes, quando experimentamos a dita sensação do paraíso, e também sentimos quando experimentamos a sensação do inferno. Até costumamos dizer, estou no inferno. Portanto, está em todo lado, não está restringido a um determinado sítio geográfico, nem com aquelas classificações. Eu lembro-me, pelo menos na religião católica, quando andava na catequese, falávamos no limbo. Havia as crianças que iam para o limbo e depois os outros iam para o paraíso. Nada disso existe, não é racionalmente aceitável, não existe, não está documentado. Está sim, é que nós, em função da forma como semeamos, assim colhemos. Semeamos bem, recolhemos o céu. Semeamos mal, desde o purgatório até ao inferno. Mas recolhemos logo, em cada momento, quer encarnado, quer desencarnado. Não podendo compreender senão o que vê, o homem primitivo naturalmente moldou o seu futuro pelo presente. Para compreender outros tipos além dos que tinha à vista, seria-lhe preciso um desenvolvimento intelectual que só o tempo deveria completar. Também o quadro por ele ideado sobre as penas futuras não é senão o reflexo dos males da humanidade, em mais vasta proporção, reunindo-lhe todas as torturas, suplícios e aflições que achou na terra. Nos climas abrasadores, imaginou um inferno de fogo, e nas regiões boreais, um inferno de gelo. Não estando ainda desenvolvido o sentido que mais tarde o levaria a compreender o mundo espiritual, não podia conceber senão penas materiais. E assim, com pequenas diferenças de forma, os infernos de todas as religiões se assemelham. Portanto, nada mais que uma criação que o homem, no seu pouco adiantamento que tinha na altura, não conseguia imaginar penas que não fossem físicas. Então tinha que imaginar que o inferno era uma fogueira, outros que eram um gelo enorme, que estava localizado, era para todo o sempre e tal. Enfim, todos nós, de alguma forma, ainda ou lemos ou sentimos na pele essa força de algumas religiões, educando nesse sentido. Tem quem diz também do purgatório. O purgatório originou o comércio escandaloso das indulgências, por intermédio das quais se vende a entrada no céu. Esse abuso foi a causa primária da reforma, levando Lutero a rejeitar o purgatório. Jamais foram determinadas e definidas claramente o lugar do purgatório e a natureza das penas aí sofridas. A nova revelação estava reservado o preenchimento dessa lacuna, explicando-nos a causa das terrenas misérias da vida, das quais só a pluralidade das existências poderia mostrar-nos a justiça. Essas misérias decorrem necessariamente das imperfeições da alma, pois se esta fosse perfeita, não cometeria faltas, nem teria de sofrer-lhe as consequências.
Conta-se uma história engraçada sobre o purgatório. Diz que há um indivíduo que estava num rio, ele não sabia nadar, mas resolveu aventurar-se pelo rio, julgava que ia tendo pé e às tantas está sem pé e está a afogar-se. E vem um barco que lhe diz se ele quer ajuda. Ele diz, não, Deus há de salvar-me, vão-se embora, não, Deus há de salvar-me, eu tenho fé. E perante esta insistência o barco foi-se embora, mas o homem afogou-se mesmo. Afogou-se e quando ele dá a consciência de si, julga estar no purgatório. E então pede para ir falar com Deus porque ele achava-se injustiçado, porque é que Deus não o salvou. Ele lá tem uma hora de audiência com Deus e dispara logo, então, oh Deus, porque é que tu não me salvaste quando eu pedi para me salvares? Eu enviei-te um barco, tu é que não quiseste. Ok? Portanto, atenção, hein? Nós temos de trabalhar. O nosso céu, o nosso purgatório, o nosso inferno, somos nós que o construímos, tá? O dogma da eternidade absoluta das penas é, portanto, incompatível com o progresso das almas, ao qual opõe uma barreira insuperável. Esses dois princípios destroem-se e a condição indeclinável da existência de um é o aniquilamento do outro. Qual dos dois existe de fato? A lei do progresso é evidente. Não é uma teoria, é um fato corroborado pela experiência, é uma lei da natureza, divina, imprescritível. É pois que esta lei existe inconciliável com a outra, é porque a outra não existe. Se o dogma das penas eternas existisse verdadeiramente, Santo Agostinho, São Paulo e tantos outros jamais teriam visto o céu, caso morressem antes de realizar o progresso que lhes trouxe a conversão. Portanto, nem existem nem penas eternas nem para um lado nem para o outro. Nós estamos fadados ao progresso. Claro, e vamos vivendo consoante aquilo que semearmos. Agora, não pode existir umas penas eternas de inferno para todo sempre, nem um paraíso para todo sempre. Vamos progredindo. Espera-se que cada vez experimentemos sensações mais agradáveis, mas, enquanto no nosso trajeto, vamos sempre experimentando aquilo que chamamos purgatório ou inferno, essas sensações que temos, mas que não são eternas, porque senão estamos a negar o progresso, estamos a negar a razão por que todos existimos. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. A completa felicidade prende-se à perfeição. Isto é a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Portanto, cá está a lei divina não poderia ter estigmas da justiça humana imperfeita. Portanto, e para isso não pode ninguém sofrer a sementeira que eu fiz. Nem devo eu nunca recolher os frutos da sementeira vossa. Portanto, nós herdamos de nós próprios. Semeemos bem, vamos colher bem. Semeemos mal, não estejamos à espera de colher bem. Mas cá de sempre passar um barco para nos salvar, sim. Depois não vamos lá reclamar a Deus. Ok? Que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, não restam dúvidas. A revelação espírita neste ponto confirma a crença de todos os povos, fazendo-nos conhecer ao mesmo tempo a origem e a natureza de tais seres. As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimentos nem consciência do bem e do mal, porém aptos para adquirir o que lhes falta. O trabalho é o meio de aquisição e o fim, que é a perfeição, é para todos o mesmo. Conseguem-no mais ou menos prontamente em virtude do livre-arbítrio e na razão direta dos seus esforços. Todos têm os mesmos degraus a franquear, o mesmo trabalho a concluir. Deus não aquinhoa melhor a uns do que a outros, porquanto é justo, e visto serem todos os seus filhos, não tem predileções.
Portanto, a teoria de que há seres, que são os anjos ou os arcanjos, são seres à parte da criação, foram logo criados mais perfeitos. Não. O que possamos chamar anjos seremos nós, se já não fomos. Enfim, Cristo é nosso irmão. É mais adiantado do que nós, mas é nosso irmão. Okay? Portanto, Deus não poderia, tão justo que é, não poderia ter aqui uns privilegiados e outros não. Então, os nossos filhos, até nós com as nossas deficiências humanas, nós tentamos amar por igual os nossos filhos, não fazer diferenças. Ora, um pai excelso como é Deus, então esse é que de certeza absoluta que não faz. Ok? Portanto, os anjos somos nós, na senda do progresso. Hoje serão uns que já estão mais adiantados, a nós está aberto este caminho para nós. Segundo o Espiritismo, nem anjos nem demônios são entidades distintas, por isso que a criação de seres inteligentes é uma só. Unidos a corpos materiais, esses seres constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas. Uma vez libertos do corpo material, constituem o mundo espiritual ou dos espíritos que povoam os espaços. Deus criou-os perfectíveis e deu-lhes por escopo a perfeição com a felicidade que dela decorre. Não lhes deu, contudo, a perfeição, pois quis que a obtivessem por seu próprio esforço, a fim de que também e realmente lhes pertencesse o mérito. Portanto, os demónios, os anjos, nós, Cristo, somos todos irmãos, vimos todos do mesmo. Os demónios são filhos de Deus como nós, tal como nós o somos. Estas designações são aquelas designações que nós necessitamos de fazer para catalogarmos alguém que não se porta bem na média, parece-nos que é um indivíduo mau e tal. Mas é nosso irmão e é filho de Deus. Não existe, também se ensinava em algumas catequeses que havia o Lúcifer e havia Deus de um lado. Não, o Lúcifer é filho de Deus, só pode haver um Criador para tudo, ok? Está tudo bom, e é filho de Deus, é um nosso irmão, ok? Todas as razões alegadas para condenar as relações com os espíritos não resistem a um exame sério. Pelo ardor com que se combate nesse sentido, é fácil deduzir o grande interesse ligado ao assunto. Daí a insistência. Em vendo esta cruzada de todos os cultos contra as manifestações, dir-se-ia que delas se atemorizam. O verdadeiro motivo poderia bem ser o receio de que os espíritos muito esclarecidos viessem instruir os homens sobre pontos que se pretende obscurecer, dando-lhes conhecimento, ao mesmo tempo da certeza de um outro mundo, a par das verdadeiras condições para neles serem felizes ou desgraçados. A razão deve ser a mesma porque se diz à criança, não vá lá que há lobisomens. Ao homem dizem, não chameis os espíritos, são o diabo. Não importa, porém, impedem os homens de os evocar, mas não poderão impedi-los de vir aos homens para levantar a lâmpada de sob o alqueire. Portanto, não mais isto é válido, mas durante muitos séculos as religiões impediam isso, diziam, não invoques os mortos, podem ir lá os demónios e tal, os mortos são nossos irmãos, nós ora estamos mortos, ora estamos vivos, e se os outros estão vivos lá, nós estamos mortos cá, e os outros estão mortos lá e nós vivos cá, são nossos irmãos. Portanto, porquê que havia esta proibição? Está bem explicado, era contraditório, não sabiam explicar de outra maneira, e era contraditório, por exemplo, a história do purgatório, foi falada há pouco aqui o purgatório. O purgatório é só a causa original da segunda divisão na Igreja Católica Romana. A primeira, depois de Cristo, tem uma grande decisão no século XI, vem das igrejas do leste, as ortodoxas, e depois da Católica Romana. E a Católica Romana depois sofre uma grande decisão no século XVI, com Lutero. Porquê? Por causa das indulgências plenárias, da história do purgatório. E então comprava
comprava-se uma indulgência plenária, dava-se dinheiro lá ao Papa, à Igreja e tal, não sei o que mais, e era absolvido das penas. É um bocado, ainda hoje temos umas reminiscências daqueles que mandam um padre rezar 30 missas seguidas, mas nunca lá põem os pés pelo que já morreu. Não é por aí, tá bem? Portanto, sim, os mortos somos nós próprios, não há nenhuma proibição nisso. Ora bem, isto é a primeira parte. A primeira parte vale a pena ler para filosoficamente se tirar algum preconceito que ainda nós tenhamos sobre isto. E tem lá as justificações de tudo isto. Na segunda parte tem exemplos. É um catálogo, um compêndio de mensagens de espíritos em vários graus de adiantamento. E tem por referência, de novo, o Sermão da Montanha, que também é utilizado para uma outra obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, já aqui falamos sobre ela, as bem-aventuranças. Portanto, e com ela se chega à conclusão que há pelo menos espíritos felizes, há medianos, sofredores, há os suicidas, enfim, os endurecidos. Vamos olhar primeiro para a experiência do passamento, a experiência da morte. Vamos ouvir um espírito a contar-nos como morreu, o que é essa sensação, e depois vamos olhar para um ou outro destes casos. Vamos começar no passamento. Na transição da vida corporal para a espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. É como se disséssemos um estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Dizemos quase nunca, porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento, como em breve veremos. A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. Portanto, a questão da morte, que não é mais do que uma passagem, grande parte da sociedade humana não se apercebe dela. E nós teremos a obrigação de, pelo menos num curto espaço, a percebermos, porque temos já alguma cultura e alguma coisa há de resultar o que aqui nos apercebemos. A gente sabe, por exemplo, que um espírito não tem um corpo físico, um espírito, se passar aqui assim a mão, atravessa a mão deste corpo, na calma. Portanto, se em algum momento derem consciência que estão a falar com alguém, ninguém não vos ouve, já estão a gritar e fazem assim e a mão passou, meus amigos, parabéns, estão mortos, hein? Mas estáis vivos, hein? Ok? Portanto, há muitos espíritos que não dão. E neste centro há uma reunião mediúnica, deve haver credibilizações, deve haver testemunhos disso. Quantos espíritos muitas vezes nos aparecem, pensam que estão vivos e continuam na mesma, ok? Portanto, mas o passamento é apenas uma perturbação, pode demorar mais ou menos. É difícil para o espírito que nos revelam as várias mensagens que se recolhem, é que é difícil o espírito perceber quando é que já está do outro lado. Mas, graças a Deus, que um dos investimentos que vocês estáis a fazer é exatamente pelo menos isso, passado umas horitas que seja, perceberes que já estáis no outro lado, noutra dimensão. Vamos olhar agora para um suicida. A 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos e decentemente trajado apresentou-se no estabelecimento da Samaritana de Paris e mandou que lhe preparassem um banho. Decorridas cerca de 2 horas, o criado de serviço, admirado pelo silêncio do freguês, resolveu entrar em seu gabinete a fim de verificar o que ocorria. Deparou-se-lhe então um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. Segue a evocação. Meu irmão, dize-nos aonde vos achais hoje. Não sei, me diga. Estais numa reunião de pessoas que estudam o espiritismo e que são benévolas para convosco. Dizei-me se vivo, pois este ambiente me sufoca.
quem vos impeliu a vir aqui? Sinto-me aliviado. E qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Morto? Eu? Não, eu habito meu corpo. Não sabeis como sofro, sufoco-me. Oxalá, eu gostaria que uma mão compassiva pudesse me aniquilar de uma vez por todas. Estou abandonado. Fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. Isto é o relato de um suicida. Não se metam nisto. Não acabam nada, agravam é o que já vinham a ter. E isto é muito comum de encontrar-se. Coincidem quase todas as mensagens de suicidas quando começam a ter um mínimo de consciência do que lhes aconteceu e o que está a ocorrer. É isto que a gente aqui ouve. Ele pensava que ia terminar com os problemas dele todo e viu-se num lamaçal muito pior. Mas há sempre um barco a passar. Há sempre a misericórdia divina, há sempre uma oportunidade de reencarnação, não há penas eternas e há que aproveitá-las. Vamos agora olhar para o caso de espíritos medianos. Joseph Bré, falecido em 1840 e evocado em Bordeaux por sua neta em 1862. Depois da evocação, sua neta pede se ele poderia dizer como se encontrava no mundo dos espíritos, dando qualquer informação útil ao progresso daqueles que aqui ficaram. A resposta foi a seguinte: tudo o que quiserdes, querida neta, eu espio a minha descrença, porém grande é a bondade de Deus que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como poderia imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na terra. Sua neta pede então como ele estava sofrendo, pois sempre viveu honestamente. A resposta foi a seguinte: sim, vivi honestamente no juízo dos homens, mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. Este é um espírito mediano. Justo será pensar que a maioria de nós estarão neste quadro. Mas vejam a diferença para um suicida. O suicida, aquilo era agreste, era agressivo, que nós estivemos há pouco a ouvir. Este já é outro espírito, sentimos que já está mais aliviado. Contudo, ainda ali há coisas, por exemplo, até na questão da justiça, da equidade, que em termos humanos ele parecia um homem muito justo, mas afinal, do lado de lá, o conceito de justiça é um bocadinho diferente. Por isso nós, ao estudarmos o Espiritismo, estamos em melhores condições de começar a perceber melhor esta dimensão da justiça, de que esta obra nos ensina muito. Esta obra endereça exatamente a justiça divina, as esperanças e as consolações. Meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Vamos agora, só rapidamente, e antes de terminarmos, relacionar esta obra com a codificação básica. Nesta segunda parte nós só vimos 2 ou 3 casos, mas vocês têm lá espíritos felizes, espíritos endurecidos. Vale a pena ler para perceber como funciona a justiça divina, o que é que acontece, ok? A vida afinal continua e nós escolhemos, quer nesta dimensão, quer noutras dimensões, há uma ligação e colhemos sofrimentos. Aqui podemos colher sofrimentos físicos, lá não os físicos, mas os espirituais, que muitas vezes são mais dolorosos, como por exemplo aquele suicida nos mostrou. Ora bem, como vos dizia, a obra básica tem 5 obras, cá estão: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho. Esta é a que nós acabamos de ver e, por último, a Gênesis. Ainda este ano, provavelmente, endereçaremos esta obra aqui, até para fecharmos esse ciclo da codificação, e porque ela fez este ano 150 anos. Como vocês se recordam, o Espiritismo, não sendo nenhuma religião, é uma filosofia de base científica e das quais desta investigação filosófica e científica deduz orientações para a nossa conduta, portanto, orientações ético-morais. Moral porque tem a ver com a conduta, e ética porque justifica o que é bem e o que é mal. Esta obra
tal como o Evangelho e necessariamente a parte terceira que dá origem ao Evangelho e a parte quarta que dá origem ao céu e ao inferno, se inserem nesta vertente moral do Espiritismo. Estas outras, o Livro dos Médiuns, já aqui falamos sobre ele, é eminentemente científica e baseia-se na segunda parte do Livro dos Espíritos, e esta Gênese vai beber, é eminentemente científica e baseia-se na parte primeira. Tem a ver com o universo, a uranografia geral, os milagres, etc. A justificação científica disto. É a última obra que ele escreve. E eu, para vos trazer isto, consultei estas obras que aqui estão. Nestas reconhecerão as obras básicas. Aqui é a que temos atualmente numa versão da Federação Espírita Portuguesa, baseada na 4ª edição, na tal edição que é publicada em junho de 1869, quase 3 meses depois de morrer Kardec, e esta é a primeira edição. Este filmezinho que vimos há pouco está aqui é um DVD da Federação Espírita Brasileira. O Céu e o Inferno é aquele filme que vimos sobre o prefácio, as obras póstumas, enfim, toda uma série de obras que aqui consultei também. E eu estou a gravar, como habitualmente, esta palestra, e amanhã ou depois já estará disponível neste canal de Espiritismo, Espiritismo JG, e estaria à vossa disposição para as perguntas que me quiserem fazer, no tempo que ainda nos sobra, e se alguém quiser interagir comigo por e-mail, tem aqui o meu e-mail, espiritismo.jg@gmail.com. Estaria à vossa disposição para qualquer pergunta sobre esta obra, sobre questões de Espiritismo em geral. Obrigado pela vossa atenção. Vamos então serenar nesta ideia da justiça divina, do porvir, do futuro, da esperança, da consolação que sempre nos assiste, embora dependente da nossa vontade. Certos disso, recolhamos ao nosso íntimo e oremos, fazendo uma prece em que louvemos o Criador por a sua obra tão bem concebida. Qual escola da vida que nos permite, tal como um aluno, repetir de ano quantas vezes forem necessárias, até passarmos, até aprendermos. Assim não há nem penas eternas, nem gozos eternos, mas há apenas o produto do nosso trabalho que nós devemos vigiar em cada momento com o nosso livre-arbítrio e a nossa vontade. Louvado seja Deus por esta maravilhosa escola da vida. Mas agradeçamo-lo também porque no momento em que vivemos, e sem haver privilégio nenhum para ninguém, porque apenas a nós se deve a vontade de estudarmos estas questões espirituais e de ter-nos cruzado com esta doutrina esclarecedora, muito lógica, muito racional, que nos obriga a pensar, que nos obriga a pôr tudo em questão e a perceber, afinal, o que nos espera e por que nos espera. Agradecemos a Deus por esta oportunidade, que sem ser nenhuma discriminação para ninguém, é uma recompensa para o esforço de querermos sujeitar ao crivo da razão as inquietudes que todos temos. Por fim, pedir ao Senhor que, ainda que já disponhamos deste amparo baseado nesta doutrina, ainda que desfrutemos desta escola maravilhosa que Ele nos criou, tendo a certeza absoluta que não há penas eternas, que sempre teremos oportunidades de recuperar e que apenas depende de nós o tempo que levemos a ser melhores. Mas é certo que temos uma visão limitada da vida
Ela começa por nos limitar muito até só a uma encarnação. Depois, quando nos espiritualizamos, já começamos a compreender que, pelo menos ao nosso lado, de forma invisível, há outros seres, mas mesmo assim é uma questão ainda muito localizada. Basta só olharmos para o céu à noite e ver este espaço maravilhoso que está à distância. E esta questão de nós localizarmos, temos uma tendência de localizarmos as coisas, tal como no passado muitas religiões localizavam o céu e o inferno a determinados locais físicos no espaço, também nós temos a tendência a localizar as coisas no tempo. E então temos tendência a ver as coisas muito no imediato, a entrarmos em ansiedade porque determinada coisa não ocorre quando pensamos que devia ocorrer e seria melhor para nós, mas que depois a gente se dá conta que, passado um tempo, afinal ainda foi bem que tivesse sucedido e aquilo que sucedeu na hora certa, mas no momento é difícil. E então pedimos, Senhor, que nesses momentos de dúvida, nesses momentos de ansiedade, nos envies os bons espíritos, os nossos mentores espirituais, e nos auxilieis a olhar a vida com perspectiva, nesta perspectiva de justiça divina que hoje aqui estudamos. Obrigado, um bem-aja a todos, uma boa semana.